estava falando para vocês, né, que essa grande demanda, né, de produção, ela vai trazer uma consequência muito séria, né, para a própria economia dos Estados Unidos. Então essas empresas, elas vão começar a negociarem na bolsa de valores. Algumas dessas empresas, elas vão começar, assim, olha como que a mentira é perigosa a mentira. Então o cara tinha uma empresa, um exemplo, onde as ações é ação. Quando a gente fala assim, a ação da empresa, é como se a empresa, imagine uma pizza. Então a minha empresa é uma pizza. E aí eu vou dividir essa pizza em várias fatias. Cada fatia dessa minha pizza seria uma porcentagem de ações. Vamos dizer assim, aí eu pego uma fatia, cortei uma pizza lá em 4 fatias. E aí, uma dessas fatias eu vou lá e divido em pequenos pedaços. Então é um lote de ações. Então eu tenho a minha grande pizza, a minha empresa, dividida, né, fatiada para várias pessoas. Então eu vou lá e compro um pedacinho daquela pizza. Então isso é ter uma ação. Então, vamos lá, o cara tinha uma ação de uma empresa que valia 10 reais, 10 dólares, né? Vamos falar em dólares, né? 10 dólares. Só que a produção, a empresa dele estava vendendo muito, ele especulou que não. A minha ação da minha empresa, a minha fatia da minha pizza, não vale só 10 dólares. Essa minha fatia de pizza está valendo 20 dólares. Porque as pessoas estão vendo que a gente está vendendo muito, que a gente está produzindo. Então elas estão observando que essa fatia de pizza vale 20 dólares. Só que não. Lá atrás, lembra lá? A geladeira durava 20 anos. As pessoas não estavam mais comprando aquela geladeira. Mas ainda tinha aquela ilusão. Por mais que o rádio vai facilitar a informação, não é como hoje na internet, que a gente tem uma grande quantidade de informações, né, imediatamente. Naquela época não. Algumas informações, principalmente nesse meio econômico, ficavam em torno de um sigilo, né? Não saíam falando, olha, a gente parou de vender um pouco, melhor Não, ninguém anunciava que estava parando de vender. Então as pessoas, o pessoal comum, então você imagine lá o professor Gerson, cidadão comum, tranquilo, trabalhador, professor. Opa, eu quero comprar uma fatia daquela pizza lá, daquela fábrica de geladeiras. Eu quero também entrar nesse mercado de ações. Poxa, só que eu não estou com dinheiro. Mas, pô, eu estou em trabalho estável aqui na escola, né? Sabe o que eu vou fazer? Vou lá no banco, cheguei lá no banco, conversei com o meu gerente. Pô, você sabe que eu sou professor, né? Professor é um cargo, né? Ganha bem, né? Professor ganha bem, né? Você sabe disso. Preciso de um empréstimo. Aí o banqueiro, né? Ele quer lucrar com esse empréstimo, porque ele vai me cobrar juros. Se ele está me emprestando 1.000, ele vai receber no final daquele financiamento no mínimo 2.000, 3.000, 2 vezes mais, 3 vezes mais. Sou um cara lá íntegro com as minhas contas, vai lá e me fornece esse 1.000 dólares emprestado. Aí eu pego esse dinheiro, vou lá e compro uma fatia daquela pizza. Compro lá ações daquela empresa. Ó, eu tenho dinheiro? Não, eu peguei dinheiro emprestado com o banco. E aí eu comprei um pedaço daquela ação que eu estava pensando que valia 20 dólares. Eu comprei um lote de 1.000 dólares. Imagina, eu pensando que eu fiz um grande negócio, só que na verdade, cada pedacinho daquela fatia valia bem menos. A metade, 10 dólares. Pois bem, lembra que eu falei do rádio? Ele era mais lento que a internet. Mas aos poucos, as notícias de que essas ações, ó, estavam supervalorizadas, a notícia de que as empresas não estavam mais vendendo como antes, as notícias de que os estoques das empresas estavam ficando encalhados, começam a sair.
Então, o que eu faço? Eu, como cara antenado, vou lá, pego e vendo minhas ações. Só que eu comprei uma fatia grande de pizza por $1.000. Mas aí eu fui lá, consegui vender por 700, perdi 300. E o banco, que eu tenho que pagar? Mas eu ainda fui esperto, porque eu fiquei sabendo da história logo no início, fui lá e vendi. Só que eu vou lá avisar meus amigos, olha só, a gente não entrou naquele negócio lá de comprar ações? Vamos vender, vai vender, porque o negócio não tá bom não. As ações, os preços estão caindo, estou sabendo que está tudo encalhado, estou sabendo que não estão produzindo nada, estou sabendo que aquelas ações que estavam falando que valia 20, na verdade estão valendo 10, vai vender. Então geral correu para vender suas ações, geral. Só que não tinha mais comprador, porque todo mundo nessa altura já estava sabendo. Então olha só, se eu sei que o negócio está furado, eu vou querer comprar? Não. Então um monte de pessoas ficaram com ações, fatias de pizza, só que de barriga cheia. Ó, o que adianta eu ter uma fatia da melhor pizza se eu já estou passando mal, estou com azia? Ó, aquela pizza nem desce mais. Vou ficar com aquele pedaço de pizza que vai estragar. E é isso que aconteceu. As empresas começaram a falir, porque as pessoas não queriam mais comprar as ações e outras pessoas queriam vender a qualquer custo. Então o preço das ações despencaram. Igual a mim, que pegou dinheiro emprestado lá com o banco, vários outros também. Só que agora, aquelas pessoas que pegaram dinheiro com o banco esperando o lucro, a valorização das ações, não estão tendo mais esse retorno. Vão pagar o banco? Água para pagar, luz, a prestação do carro, a hipoteca da casa, né? Porque a casa também era na prestação. Comida, eu vou pagar o empréstimo que eu fiz para comprar ações? Meu amigo, eu vendi as minhas, né? Não. Então o que vai acontecer com os bancos? Vão também, começar a quebrar. Então, começa um processo que é uma reação em cadeia. Igual um dominó. Já viu que a gente pega um dominó? Faz aquele monte. Eu até estava tentando fazer essa aula. Eu vou aprender a jogar o Minecraft. Eu estava tentando fazer um efeito dominó no Minecraft para ilustrar essa aula. Vamos lá, brevemente a gente vai ter algo nesse sentido. Então, em 24 de outubro de 1929, é a chamada Quinta-feira Negra. Foi o dia em que quebrou o crash. Crash é o barulho, quebrou. Crash. Quebra da Bolsa de Nova York. Muitas empresas aumentavam artificialmente os preços de suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, levando à quebra da mesma. Então, esse foi no dia 24 de outubro de 1929. Então, uma semana depois, o mundo irá mergulhar na chamada Grande Depressão, que vai durar em torno de 4 anos. Várias pessoas se suicidaram, porque as pessoas realmente, isso é literal, foram dormir ricas e acordaram sem nada. Há relatos de empresários, investidores em Wall Street, em Nova York, se jogando da janela do prédio, pelo desespero, que não tinha como pagar as dívidas. Aconteceu em 1929. Então, esses investidores, quando se viram pobres, isso não sou eu, não é o professor que está falando, não. São os relatos, as fontes. Lembra lá do sexto ano que a gente trabalhou com as fontes? Os jornais da época, as gravações de rádio da época, narrando essa tragédia. Então, várias pessoas que viviam aquela euforia da compra desenfreada, agora não tem nem mais o que comer. Tá bom? Vamos entender que alguns dos motivos que levaram para essa quebra da Bolsa de Valores. Então, eu já falei para vocês que essa questão da superprodução e as pessoas não comprarem mais como antes. E a gente vai entender o porquê. Aqui, o primeiro fator, a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Então, nesse período, surgem grandes fortunas, mas na mão de poucas pessoas. Não há uma distribuição dessa renda. Porque se essa renda fosse melhor distribuída nesse momento histórico, por isso que é a crise do modelo liberal.
a devastação causada por essa Grande Depressão seria diluída. Então, quando essas grandes empresas quebram, afeta a vida de muitas pessoas. Se isso fosse dividido, esse efeito dominó que eu falei para vocês, ele seria um pouco mais lento e mais gradual. Não, mas é imediato. Um grande empresário, quando quebra, quando ele fecha, milhares de trabalhadores sofrem junto com ele. Segundo motivo, o descompasso entre o crescimento dos salários e o aumento dos lucros. Está ligado ao primeiro. Então eu estou tendo um aumento muito grande dos lucros. Os donos das empresas, os donos dos bancos estão tendo um lucro muito elevado. E o salário não acompanha esse ritmo de crescimento. E se o salário não acompanha esse ritmo de crescimento, as compras, o consumo também não vai aumentar, porque o trabalhador vai perdendo o seu poder de compra. É isso. O salário, quando não aumenta, então, às vezes é interessante, se todos os empresários, os donos, né, de empresas, eles pensassem que quanto melhor eu pagar o meu funcionário, melhor esse funcionário vai comprar. É assim. Se o funcionário ele tem dinheiro, ele compra. Se ele compra, eu vendo. Olha a nação ficando rica. Só que nesse período o lucro estava muito grande, ó, olho grande, ó. Não, o lucro é só nosso. E os salários não estavam subindo de acordo. Um terceiro fator, esse aqui é extremamente importante. Vou até beber uma aguinha aqui para poder falar dele. Lembra que eu falei lá no início, no outro vídeo, que a Europa estava arrasada, que os Estados Unidos estavam financiando a reconstrução europeia? Só que essa mesma ajuda, a médio prazo, em 5 anos, 6 anos, foi prejudicial para os Estados Unidos. Porque a partir de 1925, as indústrias europeias já estavam disputando o mercado internacional com as indústrias norte-americanas ou estadunidenses, como queiram. Então, se antes eu tinha uma hegemonia de indústrias dos Estados Unidos, vendendo para tudo quanto é lugar do mundo, principalmente também para o seu mercado interno, agora eu começo a ter concorrência com indústrias europeias que já estavam restabelecidas, com a ajuda de quem? Do próprio Estados Unidos. Então é aquele negócio, né? Alimentou a cobra, né? Alimentou ali a cobrinha foi lá, a Europa. Então, a concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado internacional a partir de 1925. Então, a economia europeia já estava em melhores condições, então a indústria europeia começou a vender, os bancos europeus já estavam, né, fortes, começaram a emprestar dinheiro, não precisavam mais de dinheiro vindo dos Estados Unidos. Então a indústria americana ela teve que se voltar para o mercado interno. Lembra? Só que eu estou com a geladeira nova, fogão novo, meu carro está lá, meu Ford está novinho, para que eu vou comprar tudo novo? Naquela época ainda não tinha tanto essa necessidade, né, de a gente trocar. Isso aí vai surgir a partir da Segunda Guerra Mundial. Calma aí que a gente chega lá. E um quarto fator, crise agrícola, motivada pela superprodução de alimentos, muito acima da capacidade de consumo. Da mesma maneira que a indústria produzia muito, a agricultura também estava produzindo demais. Tá bom? Então, todos esses fatores irão mergulhar, irão fazer com que o mundo mergulhe num período que ficou conhecido como a Grande Depressão. Tá bom? Na próxima aula, a gente vem aqui, vamos falar das consequências dessa Grande Depressão, né? O que o governo nos Estados Unidos fez para diminuir os efeitos desse problema e o que vai acontecer na Europa, tá bom? Aí veremos reação dos Estados Unidos para frear esse problema, surgimento de governos totalitários na Europa e a guerra civil na Espanha. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.